Muito bem, começando mais um vídeo, mais uma aula aí sobre as cartas do apóstolo Paulo. E hoje vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Você pode acompanhar aí a carta e o estudo a Filemon e o estudo também da carta dos Efésios. E hoje vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E talvez eu poderia resumir esse tema, resumir essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses em uma única frase, que eu sugiro fosse essa de vitória contra as falsas doutrinas. Amém? Sugiro que você esteja aí, talvez, com a tua Bíblia, ou a tua Bíblia no celular, enfim, no aplicativo, que a gente vai folhear aqui essa carta interessante. Não é uma carta muito longa, é uma carta pequena, de 4 capítulos apenas, então, para você ler facilmente, que é o meu objetivo, despertar realmente o seu interesse e a sua curiosidade, mas te ajudando aí sobre os personagens, a situação histórica, né? Você vai ver aqui, por exemplo, nesse mapa, a viagem do apóstolo Paulo a Roma, então saindo de Jerusalém até Roma, onde ele foi preso e depois martirizado. Lembrando que a carta aos Efésios, Filemão e muito possivelmente também a carta enviada aos Colossenses pelas mãos possivelmente de Tíquico e também de Onésimo, tenham sido escritas aqui nesse período de 61 a 63, quando o apóstolo Paulo então estava preso em Roma. Nesse outro mapa você vai observar aqui, né, a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, que era essa região, a Ásia Menor, onde estava Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, enfim, as cartas das igrejas do Apocalipse, também aqui na Ásia, indicando que o apóstolo João provavelmente ministrou e esteve aí em toda essa região e também lá na cidade, na igreja de Éfeso. E aqui próximo a Éfeso, nós vemos nessa outra seta onde estava a cidade de Colossos. Próximo aí entre Éfeso e Colossos, nós vamos ter mais duas cidades importantes, Laodiceia e Hierápolis. Laodiceia e Hierápolis. Está tudo relacionado realmente nesse livro de Colossenses, muito importante então esse estudo. Após esta pequenas amostragem, essa pequena explicação para você se situar aí geograficamente, nós vamos encontrar elementos muito importantes e especiais em toda essa carta aos Colossenses. Aliás, um conselho, uma sugestão minha, e aquilo que eu descobri na minha experiência estudando. A carta dos Colossenses, eu considero ela como muito importante. E sempre quando alguém me pergunta sobre o apóstolo Paulo e quer aprender Romanos, Coríntios, não sei o que, eu digo assim, olha, comece por Colossenses. Por quê? Não porque é uma carta mais curta, mas porque a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses traz um compêndio, um resumo dos grandes temas do apóstolo Paulo. Traz um resumo dos grandes assuntos que ele vai discorrer nas demais cartas. Ora da revelação de Cristo, ora da revelação do seu ministério, que era o evangelho aos gentios, ora em função de todos os demais assuntos que ele vem a abordar. Então, comece por Colossenses, é apenas uma sugestão minha que vai ser fácil de você depois compreender as demais partes dos escritos do apóstolo Paulo. Então, como já disse, aí deve ter sido escrito em Roma, nesse mesmo período, juntamente com Efésios e Filemão. Uma coisa muito curiosa é que é possível ou provável que o apóstolo Paulo nunca tenha estado na cidade de Colossos, na igreja dos Colossenses. E Epáfras, que é um dos pastores formados pelo apóstolo Paulo, provavelmente em seu período de quase 3 anos em Éfeso, tenha sido então o fundador desta igreja lá na cidade de Colossos. Aliás, acreditam os historiadores e os estudiosos que Epáfras não tenha fundado apenas a igreja dos Colossenses, mas também de Hierápolis e a própria igreja de Laodiceia. Olha só que interessante e como esse personagem Epáfras
passa a ser realmente importante em toda essa obra que vem aí sendo feita, que foi feita então pelo apóstolo Paulo. O que acontecia lá na igreja dos Colossenses? Veja bem, o apóstolo Paulo, uma vez que estava preso em Roma, recebe a visita de Epáfras, que leva para ele, vamos dizer, um relatório, dizendo como estava a igreja, o seu amor, o seu zelo na oração, a sua perseverança na fé, que está ali na introdução do capítulo 1 lá do livro dos Colossenses. E Epáfras mostra também ao apóstolo Paulo como que havia se iniciado um processo de influência muito grande, se infiltrado um processo de influência muito grande na igreja, começando pela preocupação que as pessoas todas da cidade de Colossos e também da igreja passaram a ter com rituais e com cerimonialismo, e até mesmo em situações heréticas, como a adoração de anjos. E esses temas eles são tratados lá pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 e no capítulo 3 depois também, quando ele vem a falar sobre os posicionamentos e a revelação da nova criatura em Cristo Jesus. Dentro dessas heresias e contaminações que trata a carta que chegou ao conhecimento então do apóstolo Paulo, ali estavam malignidades que compunham elementos judaicos, por exemplo, que as pessoas, sendo então gentis, sendo pessoas que não eram oriundas dos judeus, que não eram oriundas do povo preliminarmente escolhido por Deus, deveriam guardar a lei de Moisés, guardar as festas descritas na lei e também guardar os sábados. Além disso, e também a própria circuncisão, veja. Além disso, essas heresias compunham elementos gnósticos, é isso mesmo, que era o gnosticismo. Alguns estudiosos dizem que a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela já era um combate ao pré-gnosticismo. Parece um termo estranho ao nosso vocabulário normal, a gente não está muito acostumado com esses termos, mas eu vou explicar um pouco mais. Mas a verdade é que na cidade de Colossos, aliás, na Ásia, era muito forte essa ascensão dessa condição espiritualística naqueles dias. Detalhando um pouco mais sobre esse assunto confrontado pelo apóstolo Paulo, gnosticismo, lendo aí para fortalecer esse argumento, embasar esse argumento, Colossenses 2:8, ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse Colossenses 2:8, ele acaba sendo um confronto direto ao que significava esse chamado gnosticismo, que era um movimento religioso que composto por sincretismo, ou seja, a união de vários cultos e rituais e crenças, composto pelo esoterismo, veja, composto pelo misticismo, as coisas ocultas, assim por diante, e também um movimento cultural filosófico. Então, aquilo que ficou conhecido como gnosticismo, em seus estudos, em outros momentos, você vê falar desse termo, já era tratado e confrontado nas cartas do apóstolo Paulo, pela preocupação realmente com essas influências, primeiro, e heresias dentro da igreja do Senhor. Aqui eu coloquei algumas fotos assim, meio, como que eu vou dizer, meio assustadoras, mas para você entender, essa é uma foto que eu encontrei que traduzia de alguma maneira a parte mística, esotérica, oculta que pregava o gnosticismo, também a parte do que estava sendo descoberto e da filosofia e de tantos outros raciocínios que eram colocados naqueles dias. E uma outra também que envolvia o sincretismo, a união de muitas e muitas crenças, muitas e muitas religiões, que nada mais, nada menos é traduzido pela gnosis. Gnosis, esse termo, né, ele significa conhecimento. Aí o olho, que depois, mais para frente, a gente vai falar também sobre
outros significados. Muito bem, entrando na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e esse tratamento, essas doutrinas, como ele vai tratar, como ele vai confrontar, como ele vai ministrar as pessoas para que elas não fossem roubadas, para que elas não fossem destruídas nos apelos e nas influências que eram assintosas com relação à fé cristã e aquilo que eles viviam na liberdade de Cristo. Primeiro, ele vai mostrar o incomparável caráter de Cristo, sua obra, sua grandeza genuína e a sua constituição grandiosa. Por quê? Porque as influências todas que eles sofriam colocavam uma tendência para que eles acreditassem naquilo que era feito pelo homem, para que eles, por exemplo, como pregavam os gnósticos, acreditassem que a obra da criação não era a criação de Deus ou criação de Jesus, e sim criação dos anjos. Por isso eles pleiteavam de alguma maneira essa heresia para cultuar aos anjos, e no fundo, seria um culto a demônios. Então vem o apóstolo Paulo falando sobre a libertação em Cristo aqui no capítulo 1, Colossenses 1,13, diz assim: Ele, o Senhor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo bom para você decorar. Ele, o Senhor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É a libertação. No versículo 14, nele temos a redenção e nele temos a remissão. Então, a redenção e a remissão. A redenção é a salvação, a bênção da salvação. E a remissão é exatamente a santificação, é o perdão. Então, salvação e perdão, redenção e remissão. É o que ele vai mostrar da obra grandiosa do Senhor para as nossas vidas. Ele é o cabeça do corpo, aquilo que o apóstolo Paulo vai embasar sobre o Senhor Jesus. Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, tem a primazia, e por aí vai. E vai dizer que nele, o Senhor, estão ocultos todos os tesouros. É o capítulo 2, o versículo 3, em quem todos neles, nele, Jesus, estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se alguém falar para você que é tesouro e quer sabedoria, que é tesouro e quer riqueza, fale para essa pessoa buscar o conhecimento de Cristo, e ela vai ser a pessoa mais rica, mais entesourada, mais empoderada, num termo mais atual que está sendo utilizado ultimamente de todas as pessoas da face da terra, em nome de Jesus. Amém? Continuando aí, uma questão muito, muito importante que o apóstolo Paulo fala, assim como o caráter e a grandeza de Jesus, é o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. E o grande mistério revelado a ele, no capítulo 1, versículo 26, é Cristo entre os gentios. Exatamente, Cristo entre aqueles que não eram da linhagem de Israel. O mistério estava oculto, mas foi manifesto aos santos, ou seja, Deus deu conhecimento à riqueza de sua glória. Estou aqui pulando uma ou outra palavra, claro. Riqueza da glória deste mistério aos gentios. Qual mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. E talvez você possa dizer isso. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é um grande mistério, então, revelado, porque até então acreditava-se que o Messias era o Messias prometido de Israel, mas através de Jesus o Messias prometido se tornou Messias de todo aquele que nele crê. Então, esse é o confronto do apóstolo Paulo com as seitas e com as heresias que queriam destituir a grandeza, a autoridade e o poder da obra de Jesus e de sua cruz. Nele temos a riqueza da glória e também a esperança da glória, que está aí. Esses argumentos, então, você vai encontrar aí no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Entretanto, no capítulo 2, você vai aprender sobre a obra que o Senhor fez em nosso favor. Começando pela ressurreição, nós vemos aí
no capítulo 12, no capítulo 13, fomos sepultados com Cristo no batismo e fomos ressuscitados com Ele mediante a fé, recebendo e vivendo então uma vida perdoada, abençoada. Versículo 13: E vós outros estáveis mortos nos vossos pecados, delitos, transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, mas ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. E o que mais ele fez ao nosso favor? Um texto muito, muito especial e muito essencial das Escrituras que você não pode deixar de dar atenção. É o texto de Colossenses 2, 14 e 15, onde o apóstolo Paulo ele descreve de uma maneira precisa, incrível, a obra da cruz e a vitória de Satanás contra Satanás, vitória contra Satanás e todos os seus demônios. Então, olhe isso e veja e tome posse, que é para a tua vida em nome de Jesus. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial. Quando ele fala constava de ordenanças, ele está se referindo àquilo que estava escrito na lei, que eram os castigos e as penalidades. A prostituta deve ser apedrejada, olho por olho, dente por dente, assim por diante. Essas são as ordenanças. Mas o Senhor removeu inteiramente, encravando na cruz. E o versículo 15, incrível: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a vitória do Senhor contra Satanás e seus demônios, principados e potestades, e a obra maligna foi realmente colocada debaixo dos seus pés. Despojou os principados. O Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava indo à cruz do Calvário, estava se entregando em nosso favor, algo que era difícil de que as pessoas pudessem compreender naqueles dias, mas por trás a grande revelação estava acontecendo, e traduzida nestas palavras pelo apóstolo Paulo: vitória esmagadora para aquele que estiver na presença do Senhor. E hoje talvez seja o teu dia de tomar posse desta grande vitória em sua vida. O Senhor venceu principados e potestades em teu favor. Então, essa grande vitória também está derramada para a tua vida, e também está derramada para a tua vida em nome de Jesus. E depois, no capítulo 3, então, você vai ter no capítulo 1 esse caráter e essa grandeza da pessoa de Jesus, no capítulo 2, essa obra que ele fez, e no capítulo 3, os conselhos e aquilo que precisamos viver de transformação das nossas vidas, onde ele vai enfatizar muito a questão do velho homem e do novo homem, da velha criatura e da nova criatura. Eu te aconselho, se você não teve a oportunidade de ver ainda, veja os vídeos que estão aqui no nosso canal, veja os vídeos da cura interior e da libertação, porque o velho homem ele está lá numa condição de alma realmente, de hábitos e de práticas e de mentiras e de malignidades. E o que é tratado então aqui nos Colossenses é fazer morrer a nossa natureza terrena. Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Qual natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, enfim, desobediência, assim por diante. O que mais é essa transformação de vida? Versículo de número 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Então ele vai mostrar o novo homem, que ele é chamado ao conhecimento daquele que o criou. Ele vai falar no versículo 12 sobre um revestimento de afetos como amados irmãos em Cristo, para que a paz, que é o versículo 15, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, esse capítulo 3 de Colossenses, ele é um resumo da nova vida, um resumo de posicionamentos muito, muito especiais que nós temos que ter e buscar de Deus esta vida, essa transformação, esse posicionamento de novas posturas e novas atitudes, porque assim que o mundo nos verá, assim o mundo nos verá.
como novas criaturas em nome de Jesus. Depois no versículo 23, a forma de você servir a Deus de todo o teu coração, sem murmuração, sem questionamento, sem querer saber disso ou daquilo. O que fizermos, façamos para o Senhor, para o próximo, de bom grado em nome de Jesus. Amém? E no versículo 25, ele fala sobre a injustiça, ou seja, aqueles que se sentiram injustiçados de alguma maneira. Saibam, ele diz, que os injustiçadores vão colher também a injustiça, porque o homem colhe daquilo que ele semeia. E por último, no capítulo 4, eu gostaria que você acompanhasse comigo, ele fala sobre alguns conselhos. Então, versículo 5, portai-vos com sabedoria para com aqueles que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. Amém? Então, esse é o conselho do apóstolo Paulo, aproveitar as oportunidades. Aqui, creio eu que ele está falando as oportunidades com relação à pregação, as oportunidades com relação ao evangelismo, as oportunidades com relação a oportunidades de repartir a palavra de Deus e de levar também aquilo que recebemos para as demais pessoas. E no capítulo 4, ele vai colocar aí uma série de agradecimentos e mencionando em sua oração várias e várias dessas pessoas, Aristarco, Marco, Barnabé. Aqui algumas curiosidades. Primeiro, o apóstolo Paulo, em algum momento de suas viagens, ele havia se distanciado de Marcos, que era um dos seus auxiliares, que andou muito tempo com ele. Eles haviam brigado, tido um desentendimento. E aqui, na carta aos Colossenses, lá depois de muitos anos, cremos em Roma, anos 61, 62, depois de Cristo, ele está fazendo as pazes com Marcos, está escrito no capítulo 4, versículo 18. Outra curiosidade importante do capítulo 4, e está aqui no versículo 16, o versículo anterior que eu falei, 18, é o versículo de número 10. No versículo 16, ele fala que havia uma outra carta, carta aos de Laodiceia, ou seja, o apóstolo Paulo diz que ele escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Essa carta foi perdida. Essa carta nós não temos conhecimento dela. Alguns até acreditam, como eu já mencionei em outro vídeo, que era a própria carta aos Efésios, mas é inconclusiva essa informação. De certo é que havia uma outra carta e ela foi perdida de alguma maneira, até porque as cartas passavam entre as igrejas. E nós vamos ver aí então esses conselhos e oportunidades e a carta perdida de Laodiceia. O apóstolo Paulo pede oração, intercessão por ele, por suas algemas, mostrando que realmente, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, ele estava preso. Amém? Espero que tenha te ajudado. O meu objetivo é de que você deseje, aguce o seu desejo pelas Escrituras para você aprender, para você meditar, para você guardar realmente esses ensinamentos e procurar buscar aprender mais. Há uma grande guerra espiritual aqui para gravar esse vídeo, realmente tivemos aqui alguns transtornos, mas em nome de Jesus, eu quero fazer uma breve oração. Acima de principados e potestades é onde o Senhor nos colocou. E Ele nos dá vitória, juntamente com Ele lá na cruz. É o que revela o apóstolo Paulo. Então, não existe conselho do ímpio, não existe conhecimento do mundo, não existe esoterismo, ocultismo, espiritismo, idolatria, feitiçaria, outras seitas de grande vulta de recursos, de prosperidade ou de riqueza que são pregadas ao redor do mundo, nova era, sei lá o que. O que existe é a revelação grandiosa do Filho de Deus, que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pai de amor, aguça o desejo, o sentimento dos teus servos em aprender e meditar, em buscar viver as Escrituras. Eu os abençoo. Confirma, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém.